Aqui na nossa videoaula 3, a gente vai fazer aqui as aferições aqui do display, tá? De que forma que eu posso descobrir os principais defeitos? Primeiro deles, importante isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. O display, tá? Aqui, ó, representado. Você tá vendo aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, dois caracteres aqui, ó, tá? Eu tenho dois aqui, eu tenho um conjunto de segmentos aqui, ó, conjunto de segmentos de LEDs, como nós aprendemos na videoaula anterior. Aqui é a mesma coisa. Porém aqui, vamos imaginar o seguinte, aqui eu estou com o número 12 formado, tá vendo? Número 12. Quem formou o número 12 aqui, exatamente? Foi o CI, tá? O CI Drive através do CI microcontrolador, tá? Então o que ele fez? Ele mandou positivo aqui, ó. Ele mandou positivo aqui, porque já tem um aterramento, já tem tensão chegando no lado negativo. Isso só ocorre quando o display está conectado à placa, tá? Importante isso aqui só para a gente partir para outra etapa aqui. Enquanto o display tiver, veja bem, enquanto o display tiver dessa forma fora da placa, nós não temos essa interligação aqui, ó. Importante isso aqui para depois você não fazer errado. Ó, eu fiz essa interligação aqui, ó, colocando negativo, tá? Em todos os LEDs, tá? Negativo em todos os LEDs, porque aqui a gente está imaginando que já esteja na placa. Quando está na placa, ele vai estar interligado através das trilhas. E a combinação, quem faz é o microcontrolador, através de você pressionar. No momento que você pressiona uma tecla, o microcontrolador é que vai fazer a combinação exatamente para poder acender o número respectivo que você colocou na membrana. Você colocou o número 2, ele vai acender aqui, ó, o segmento 1, 2, 7, 5 e 4. Você colocou o 12, ele vai acender aqui desse lado, para poder ter o número 1 aqui. Segmento 2 e segmento 3, formando aqui, por exemplo, o número 12. Perfeito. Aqui, o que eu vou mostrar? Aqui, esse display está fora da placa. Quais os principais defeitos em display, Giovanni? Ou você tem um segmento falhando, tá? Aqui, ó, um desse aqui ó, que eu estou marcando. Ele fica falhando, piscando. Já é um defeito interno, o LED está fraco. Ou você tem ele totalmente apagado. Isso pode ser um problema, porque em alguns casos há o bloqueio da membrana parcial ou total. Tá certo? Então, o defeito aqui seria no próprio display, no LED, tá? No próprio LED aqui, seria em alguma trilha rompida, ó, você teria o problema em alguma trilha rompida, ou você teria problema em um resistor nessa trilha, tá? E na pior das hipóteses, você poderia ter um problema no microcontrolador. É ele que controla a tensão que chega aqui, ó. Tá certo? Então, basicamente, esses são os defeitos. Tem um outro defeito também que pode ocorrer, mas é bem difícil. É quando os 5 volts aqui que é para alimentar o display tem algum problema nessa linha. Está entrando no modo de proteção por algum motivo, tá? De repente, nessa linha eu tenho um capacitor que esteja em curto, ele vai fazer com que a fonte entre no modo de proteção. Então, é uma série de defeitos que pode ocasionar isso aí. Mas no geral, você tem a falha do display, porque alguns clientes deixam ligado direto. Tá? Deixa o micro-ondas lá, mesmo não estando utilizando, deixa ele na tomada o tempo todo. Isso vai fazer, tá? Isso vai causar falha nos segmentos depois de um tempo. Ó, lembrando que você pode testar todos os segmentos, tá? Todos os LEDs de uma única vez. Como que você faz para fazer isso? Presta atenção que é importante. Só serve esses testes que a gente está fazendo aqui, ó, no multímetro analógico, coloca na escala de R vezes 1 aqui, ó, X1, tá? Na escala de X1. O digital não serve, tá? Porque o digital não vai liberar uma tensão que seja suficiente para acender todos. Não use, mais uma vez, não use tensão aí de fonte de bancada. Você pode danificar todo o display. Essa aqui você tem uma proteção maior quando você usa essa ponteira de prova com o multímetro, tá ok? Então, vamos aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou estar ligando todos eles. Tem um esqueminha que a gente faz aqui, você vai descobrindo aí gradativamente através de um treinamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz
Essa é a primeira. Descobrir quem é o comum, tá? O comum aqui ele pode ser positivo ou negativo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 13 pinos desse lado. Perfeitamente. O que eu faço aqui para descobrir quem é comum, tá? Descobrir quem são os comuns. Primeira coisa. Primeiro, da esquerda para a direita, eu coloco a ponta de prova aqui, ó. Vai ter situação que não vai pegar contato, porque isso aqui vem, às vezes, envernizado. Vem com verniz aqui. Então, você precisa dar uma estanhada. Vou colocar aqui e vem aqui, ó. Para descobrir primeiro quem é o comum. Faço isso aqui, ó. Você vai escorregando aqui. Eu coloco no primeiro. Escorrega aqui, ó. Para o segundo, não acendeu nada. Ó, não acendeu nada. Significa que eu estou com a ponta de prova errada. Como se trata do multímetro analógico, tá? Nessa escala, a ponta de prova vermelha passa a ser a negativa, ok? Então, ponta de prova vermelha, quando você estiver utilizando a escala, está lá na nossa videoaula de multímetro, quando você estiver utilizando a escala ômica, tá? O que acontece? A ponta de prova vermelha do multímetro analógico deixa de ser positiva e passa a ser negativa. A ponta de prova preta passa a ser a positiva. Ok. Vou fazer aqui, ó, para poder fazer uma ligação que é interessante aqui, ó. Faço isso, seguro aqui nessa ponta e vou escorregando aqui, ó, observando se vai acender algum. Não acendeu no segundo, não. Acendeu. 2, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Acendeu no sexto, ó, e nos demais. Ou seja, o meu comum aqui, eu já descobri, o meu comum aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? É o meu comum. O que eu vou fazer com o comum aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, aqui no 5. Que eu vou unir os 5 aqui, ó. Vou unir eles. Presta atenção para a gente poder acender todos. Vou fazer em dois, vou fazer nesse modelo e em outro. Vou estar utilizando uma perninha de fio de cobre. Tem que ser esses fios aqui, ó. Esses cabos que você usa na residência, ligação na residência, porque esse aqui não vem com verniz. Perfeito. Vou utilizar o ferro de solda para facilitar. E vou soldar por trás. Ó. Vamos imaginar que eu não queira desmontar todo o display para fazer um teste nos segmentos. Eu vou soldar aqui, ó. Vou soldar essa perna de fio aqui, ó. Tá? Do primeiro ao quinto, tá vendo? Exatamente aqui, ó. Do primeiro ao quinto. Ó. Olha só. Veja bem o que eu fiz aqui, ó. Eu soldei essa perna de fio, tá? Nos 5 comuns, tá? Ok? Nos 5 comuns aqui, que pode ser positivo ou negativo, tá certo? Mais uma vez. O restante aqui eu vou soldar também, ó. Que é para poder a gente colocar. De um lado vai o negativo, do outro vai o positivo. Esse comum aqui, ele é o negativo. Esse restante aqui, ó. Eu tenho um restante aqui, eu tenho quantos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pinos aqui que vai ficar sendo o positivo. Vou soldar um fio em todos eles. Perfeito. Olha como ficou aqui, ó. Tá? Ele está dividido. Esse fio aqui da esquerda, esse aqui, ó. Esse fio aqui, ele está apenas até aqui, ó, até o quinto pino. Tá? Os 8 pinos aqui, os 8 pinos para a direita, tem esse fio aqui, ó, interligado com todos eles, tá? Todos eles. Só não pode estar junto aqui, ó. Os 5 comuns sozinho, tá? Que vai o nosso negativo. E esses 8 aqui juntos. O que eu vou fazer? Não tem problema você inverter, tá? Vou inverter aqui, ó, não tem nenhum problema. Vou pegar, ó, um fio de cada lado. Acendeu todos os segmentos, tá vendo? Todos os LEDs de cada segmento acendeu aqui, ó. Tá vendo? Com isso, ó, me prova que não tem nenhuma falha, tá? Ó. Imagina que eu fiz isso aqui, ó, e de repente aqui, ó, nesse segmento ficou falho. Isso significa que é um defeito no display, não é defeito na trilha, não é defeito em microcontrolador e nada. É um defeito no display. E não pode usar display com defeito porque você pode danificar a placa, tá? Inclusive, alguns modelos entram no modo de proteção. Ó,
Perfeito. Nesse aqui não temos nenhum defeito. Vamos fazer em outro aqui, só para a gente praticar um pouquinho. Aqui. Vou desfazer o que eu fiz aqui. Prontinho. Ó, vou utilizar isso aqui novamente. E vou tirar aqui do outro lado. Ah, Giovanni, eu não sei soldar, eu tenho dificuldade para soldar. Tem a nossa aula de solda, tá? Nossa aula de solda lá no curso completo de treinamento completo de micro-ondas. Quando você soltar, tá? Você não pode deixar nenhum pino, tá? Nenhum pino, isso aqui é importante. Você não pode deixar nenhum pino encostando no outro. Tem que retirar todo o excesso de solda, tá? Todo exatamente. Porque quando você ligar a placa, se tiver um pino encostando no outro, você pode danificar a placa. Depois você faz uma limpeza, ó. Depois você faz uma limpeza, tira toda a solda, não pode ficar encostando. Agora a gente vai fazer nesse aqui, ó, tá? Eu não queria nem colocar solda aqui, que esse display é display novo. Vamos fazer nesse aqui para a gente verificar. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente, fazer aquele mesmo teste para descobrir quem é o comum. Geralmente o comum aqui pode ser 4 pinos, tá? 4, geralmente 5, depende muito, pode ser mais. Depende da quantidade de segmentos que tem aquele display. Então vou colocar nessa pinagem de baixo aqui primeiro. Eu não sei quem é o comum. A estratégia que a gente usa é essa aqui. Eu coloquei aqui. Aí eu venho e coloquei no de baixo, né? Não acendeu nada, porque eu devo estar com a ponta invertida. Vou só girar aqui. Aqui já acendeu, né? Ó, aqui são todos os LEDs desse lado, dá para observar, ó. Todos eles. Aí eu vou aqui embaixo e vou descobrir o comum. Como que eu descubro o comum? Muito simples, ó. Geralmente eu pego de 3 em 3, ó. Coloquei a ponta de prova negativa aqui, né? Eu descobri que esse aqui é positivo, tá? O comum dele é positivo, porque eu estou utilizando o multímetro analógico. Então, o positivo está desse lado, na ponta preta, já que eu estou utilizando a escala de resistência. Então, eu começo com 3 pontas aqui, ó, encostando 3 de uma vez aqui, ó. E começo por aqui, ó. Ó. Aqui, ó, no restante aqui de baixo. Pô, acendeu tudo aqui, ó. Vou ver até onde ele consegue acender. Primeiro eu vou no primeiro, para começar eu vou nesse primeiro, aí vou no segundo, não acendeu nada, no terceiro, não acendeu, no quarto, não acendeu, no quinto, no sexto, terceiro, quarto, quinto, sexto. Deixa eu ver aqui onde é que vai acender, só para a gente ficar atento aqui. Vou colocar nesse primeiro aqui e passando nos outros, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ó. Foi até o sexto, então o meu comum é até o sexto aqui, ó. Ok? Esse aqui, porque ele tem muito mais segmentos, então é até o sexto. O que eu vou fazer? Vou soldar um fio até o sexto aqui. Fiz a ligação aqui, ó, tá? Nos 6, sobraram, ó, exatamente aqui, ó. 6 aqui. Agora eu vou soldar um fio nesse, que vai ser direto, nos 3 juntos aqui, com esse restante aqui, ó. Um único fio, justamente para a gente acender todo o display. Ó como é que eu fiz aqui, ó. Ó, já peguei os 3 aqui, tá? Agora eu vou dobrar esse aqui para cá. E vou trazer ele exatamente aqui, ó. Pegando todos esses aqui, ó. Prontinho, ó. Tem que certificar de que todos eles estão, ó, realmente encostando no fio, ó. Todos eles aqui, ó. Desse lado todos e desse lado aqui, ó, eu coloquei esses 3, porque eu descobri que esse aqui é o comum. E agora eu faço agora, eu vou desligar a luz aqui da bancada para a gente poder verificar se eles vão acender ou não. Isso aqui é treinamento, treinamento, treinamento. Aqui, ó, tem os 2 fios aqui embaixo.
Vou colocar de um lado e do outro e ver se acende. Olha aí, ó. Né? Acendeu todos os LEDs, tá? De todos os segmentos. Aqui, ó, bem pertinho aqui, ó, pra gente ver, ó. Ó. Tá vendo? Todos os LEDs não tem nenhum falhando. Isso mostra para nós que não tem falha, tá? Nesse display. Se a falha continua, na hora que você monta lá na placa, continua com a falha, significa que você tem um problema em trilha. Você tem um problema em trilha, a tensão não está chegando, tá? A tensão tá para alimentar os LEDs, o positivo ou o negativo, vindo do microcontrolador, simplesmente não está chegando aí, tá vendo? Não é difícil, é questão de treinamento, ó, treinamento, tá bom? Basicamente isso aqui. O que a membrana tem a ver com o display? Veja bem. Ó, esse LED ele acendeu, tá vendo? Ó. Ó. O LED ele tá aceso, tá vendo aí? Para o LED estar aceso, para poder ele acender, ele tem uma resistência do negativo para o positivo, tá? Ele tem essa resistência. Quando o LED entra em curto... Ah, Giovanni, um LED entra em curto? Sim, um LED entra em curto. Um diodo também entra em curto, tá? Pode entrar em curto normalmente. Então, vamos imaginar aqui um segmento aqui, ó, entrou em curto. Vamos imaginar o seguinte. Imaginar que esse segmento entrou em curto. Você concorda que alguns defeitos que apresentam na membrana pode ser simplesmente um segmento desse aqui. Esse segmento está em curto. Quando eu digito, vamos imaginar que eu digitei o número 1 lá no teclado. Eu preciso que o número 1 apareça aqui, tá? Então, para poder aparecer o número 1 aqui, vai acender esse segmento e esse segmento. Perfeito. Na hora que eu pressiono na membrana o número 1, ele até acende esse, mas não acende esse. Por quê, Giovanni? Porque esse aqui está em curto. Esse LED está em curto. Quando eu mando uma tensão em um local que está em curto, o que acontece? Eu posso fazer com que a fonte da placa entre na proteção. Isso é muito relativo, depende muito da corrente, tá? Isso depende muito da corrente. Mas vamos imaginar que você tem aqui, ó, 3 segmentos. Às vezes você pega um display com 3 segmentos em curto, ou com uma falha. Então, 3 segmentos, eu preciso mandar uma tensão para os 3. Quando eu mando essa tensão e encontro os 3 em curto, o que vai acontecer? A membrana vai ficar bloqueando. Ou a membrana bloqueia totalmente ou parcialmente. Por isso que algumas teclas funcionam. Aí você vai lá, troca uma membrana nova, continua do mesmo jeito. Por quê? O problema está, o defeito pode estar no display, tá? A tensão aqui no secundário, principalmente de 5 volts, como ela passa por um regulador, ela trabalha redondo, tá? Ela tem uma tolerância para mais ou para menos, mas é coisa mínima. Se encontra um curto aqui, o que acontece? O próprio fotoacoplador aqui, ó, nessa placa nós temos 2, inclusive na nossa aula de placa, é interessante, você vai descobrir por que algumas placas têm um ou mais fotoacopladores aqui, ó, ou optoacoplador. Então o optoacoplador ele vai fazer o quê? Ele pega a referência de tensão, vamos imaginar que ele pegou a referência lá dos 5 volts. Na hora que você liga lá, encontrou um curto, o que vai fazer? Vai alterar os 5 volts. Quando altera os 5 volts, o que o fotoacoplador faz? Ele vem aqui com o gerador de PWM, tá? O CI oscilador, e diz o seguinte, ó, tem alguma coisa errada lá nos 5 volts, está muito baixa a tensão, porque quando eu tenho um curto, a ideia da tensão é baixar, depende muito da corrente, mas vai baixar. E ele começa a chavear mais, tá? Ou chavear menos, se a tensão estiver muito alta, chavear menos, se a tensão estiver muito baixa, chavear mais. Ele vai fazendo esse papel. Só que se houver um curto lá, ele vai simplesmente, a fonte vai entrar na proteção. Às vezes, qual é a forma de proteção? Vai apresentar um código de erro. E ele pode ficar assim, ó. Tá? Display piscando, bipando para você. Mostrando para você que tem alguma coisa errada. Então, quando você pegar um display que tem falhas, você precisa corrigir. Porque senão, esse tipo de serviço pode voltar, pode dar retorno e te dar dor de cabeça. Tá? Então, display pode apresentar problema, pode parecer um problema de membrana, mas não é membrana. O display faz isso aí. Outra coisa também que pode ocorrer é esse CI aqui, ó, no caso dessa placa, apresentar um problema. Quando ele apresenta um problema internamente, tá? O que faz? Você
você vai ter falha no display, acha que é o display e não é. Na verdade, você tem um problema neste CI, tá? No caso aqui, esse CI que vai fazer o controle de tensão dos segmentos aqui, ó, tá? Dos LEDs. Perfeito. Ah, Giovanni, a minha placa não tem esse drive. Ó, essa placa, por exemplo, ó, bem diferente, ó. Ela só tem um CI aqui, ó, que já é o microcontrolador. Ela não tem um CI drive que consiga trabalhar junto com o display, tá certo? Ou junto, de repente, aí com aquele, o touch. Alguns micro-ondas, ele trabalha com a função touch, tá? Então, além do microcontrolador, ele tem um outro CI, tá certo? Que vai trabalhar junto com o touch, aquele que não é membrana. Você só passa o dedo ali, ele já te mostra a função, tá? Que é touchscreen. Então, nesse caso aqui, ó, esse modelo ele não tem outro CI, tá? Para fazer o controle aí do display, ele só tem um microcontrolador. Então, esse microcontrolador é ele que vai liberar, tá? A tensão aqui direto para os nossos segmentos aqui, ó, tá? O próprio display vai fazer isso quando você digita na membrana. Diferente desse, ó. Esse aqui você observou que esse aqui ele já tem, ó, ele tem um microcontrolador aqui em cima, aqui, ó. Ó, esse modelo é diferente, ele tem aqui microcontrolador e tem esse CI, tá? Que ele é controlado por esse aqui, ó. Digitou na membrana, ele sabe que você digitou o número 1. Então ele ordena esse aqui a mostrar aqui o segmento 1, tá? Os LEDs do segmento que corresponde ao número 1. Perfeitamente. Giovanni, eu não sei de que é esse CI. Será que é o CI mesmo do display? Preste atenção aqui, ó. Coloca até um multímetro na escala do bip, do buzzer. Desliga a placa. Importante agora. Tira a alimentação da placa. Acabei de desligar a placa. Ó, na escala do bip, você vai, por exemplo, eu coloquei minha ponta de prova aqui, ó, tá na escala do bip. Tá? Coloquei minha ponta de prova aqui, em um comum aqui, e faço isso aqui, ó. Ó. Ó, mudei a ponta de prova aqui, ó. Ó, do outro lado aqui, ó. Tá vendo? Esse CI é responsável pelo display. Isso aqui é meio arcaico, tá? É quando você não tem o esquema elétrico do display, fica difícil. Ou então você pega aqui, ó, o datasheet, tá? Com a referência do CI, você pega, baixa o datasheet e fica sabendo, tá? Para que serve esse CI? Quando você tem dúvida, eu não sei que CI é esse aqui. Então, é uma forma de você descobrir, tá bom? Família, até a próxima videoaula, tá ok?